E aí, pessoal, estamos aqui outra vez, né? Vamos estudar agora, né, a metodologia de pesquisa. Eu trouxe aqui um material do ano passado, né, do primeiro ano, que fala sobre o Guia de Investigação 3, que fala sobre os métodos e técnicas de pesquisa. Né? O objetivo é, primeiro, relembrar aqueles que esqueceram como fazer essa parte de métodos e técnicas de pesquisa e também trazer esse conhecimento para quem não viu, né? Teve muita gente que ano passado não conseguiu acompanhar o ensino remoto e também teve gente que está entrando agora, né, na escola, são os novatos que são muito bem-vindos por sinal. Tá? Então eu vou trazer para vocês aqui essa gravação sobre métodos e técnicas de pesquisa, que está no caderno do aluno da primeira série. Esse material aqui eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, para que vocês vejam, que vocês estudem, tá? Tirar as dúvidas, para poder responder as perguntas sobre métodos e técnicas de pesquisa, tá bom? Então a primeira coisa é preciso promover um confronto de dados, evidências, informações, logicamente que vocês vão pesquisar, e isso vocês já começaram a fazer quando foram fazer a contextualização. O que era contextualização? Saber como esse assunto é trabalhado, né, nas diversas instâncias, né, nas diversas áreas de conhecimento, nos diversos sites, tá? Então, esse é o principal objetivo da contextualização, é vocês entenderem, localizar o assunto que vocês têm, né, o macrocampo, né, o tema da sua pesquisa dentro do que está sendo publicado pela ciência, publicado pelos meios de comunicação, enfim, né? E aí isso vai dar fundamentação à sua pesquisa. É como você tem que provar o que você está pensando a respeito do assunto, ele realmente tem fundamento, tá bom? Existem classificações dessa pesquisa, tá? Então, classificando as pesquisas, a gente tem a classificação quanto à natureza, tá? Quanto aos objetivos, quanto ao objeto, tá? Quanto aos procedimentos e quanto à abordagem. Quanto à natureza, você pode dizer que é um trabalho científico ou se é um resumo de assuntos, né? No caso de vocês estão fazendo muito mais, é um resumo de assuntos, porque vocês estão pegando vários temas, né, que estão sendo trabalhados e estão resumindo esses temas no trabalho de pesquisa de vocês, tá? Esse ano a gente vai trabalhar muito mais com pesquisa bibliográfica, né? Ou seja, a pesquisa feita em sites, a pesquisa feita em livros, muito mais em sites, porque devido à pandemia, né, a gente está tendo pouca condição de sair e fazer pesquisa em biblioteca, em centro de cultura, etc. Então é muito mais pelos sites, tá? Quanto aos objetivos, pode ser exploratória, descritiva e pesquisa explicativa. Exploratória é isso como eu estou te falando, você vai em vários sites, você vai pesquisando, vai conhecendo as coisas. Descritiva já seria você pegar, por exemplo, o comportamento de um animal, um comportamento de um rato, se ele faz um caminho X, Y, C, aquelas pesquisas de laboratório, né? E você vai descrevendo todo o comportamento desse rato. E a pesquisa explicativa é quando você vai explicar um fenômeno, você vai explicar um fenômeno da natureza, tá? No nosso caso, pessoal, o tipo de pesquisa que a gente vai fazer quanto aos objetivos é exploratória, tá certo? Bom, esse 1.3, quanto ao objeto, pergunta norteadora, né? Pode ser uma pesquisa bibliográfica, que é o que a gente vai fazer. Poderia ser uma pesquisa de laboratório, se o laboratório de ciências ou de informática estivesse funcionando muito bem, mas está fechado, né? Por esse motivo. E não dá de jeito nenhum para a gente fazer pesquisa de campo, tá? Então, nesse caso, esse ano nós vamos fazer pesquisa bibliográfica. Quanto aos procedimentos, né? Pode ser uma pesquisa de campo ou uma pesquisa apenas de um levantamento teórico. Procedimentos, no nosso caso, vai ser o levantamento teórico, tá certo? Nós vamos pegar somente as teorias do que se fala de um assunto, porque não dá para a gente ir a campo, não dá para a gente sair e fazer pesquisa com as pessoas, fazer enquete,
né, fazer as entrevistas fica muito difícil. Então essa parte das entrevistas esse ano, a equipe que quiser fazer uma enquete, pode fazer até uma enquete do Kahoot, né, pode fazer até uma enquete do Google, o Google Formulários, a equipe tem toda a liberdade de fazer, tá certo? Então, quanto à forma de abordagem, pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa. A quantitativa, a gente vai procurar dados estatísticos. A gente vai trabalhar muito com estatística, muito com número, é quantidade, tá? E a qualitativa é a qualidade, se é bom, se é ruim, a opinião das pessoas. Não tem como medir a opinião, né? Então, a opinião das pessoas, a opinião dos autores, o que eles pensam nesse sentido. Então, o que vai ser comum esse ano, a gente fazer a qualitativa, que é a opinião de diversos autores sobre um tema, tá certo? Passando, tem esse anexo 2 aqui, tá? Então, compreendendo os tipos de pesquisa, nós temos, aí como eu falei, tem a pesquisa qualitativa, quantitativa, bibliográfica, documental, estudo de caso, enquete. O que nós vamos utilizar mais? A qualitativa, a bibliográfica, tá certo? E os alunos que quiserem podem fazer enquete, tá? Tá aqui no finalzinho, olha. Deixa eu passar aqui que eu não botei, tá bom. A enquete. O que é enquete? Aquela entrevista, aquela pesquisa que a pessoa pergunta assim, por exemplo, você já teve Covid? Sim ou não? Entendeu? Então, geralmente, na enquete, as respostas são sim ou não. Você não faz nenhuma pergunta que a pessoa tenha que explicar, tá certo? Ela tem que dar a resposta sim ou não, tá certo? Então, por exemplo, você já teve algum parente que faleceu devido à Covid? Sim ou não, tá? Não tem um parente meio morto, né? Ou ele morre ou não morre, gente. Então, Ave Maria, que coisa horrível. Tudo bem, vamos fazer de conta que... Vamos lá. Então, a enquete, tá certo? Entendendo bem a enquete, vamos seguindo aqui os passos, tá? Conhecendo as técnicas de pesquisa. Nessas técnicas de pesquisa, nós temos a observação, nós temos os questionários, tá? Que são algumas técnicas que podem ser utilizadas, tá bom? Esse ano nós vamos e tem a entrevista. Esse ano nós vamos ver a observação, tá bom? Que vai examinar os fenômenos, nós vamos fazer a pesquisa bibliográfica, tá? A investigação, tá bom? Com uma abordagem qualitativa, nós vamos utilizar isso. Se alguém quiser aplicar questionário, aplicar enquete, aí usa o questionário e coloca lá dizendo que vai usar o questionário, tá bom? Se não, se vai fazer entrevista, se você vai ligar para um grupo de pessoas, eu vou ligar para o secretário de saúde do município e eu vou fazer algumas perguntas, eu vou fazer uma entrevista sobre a questão da saúde do Covid no município do Eusébio, ou eu vou fazer uma pergunta sobre como foi a mobilização para vacinação. Então, você vai aqui, olha, aqui está explicando as entrevistas, tá? E você pode fazer a sua entrevista. Lembrando, pessoal, esse material que eu estou apresentando aqui, eu vou colocar ele em PDF lá no Google Sala de Aula, para que vocês vejam esse material, tá bom? Aí vocês podem ler, podem estudar, para ficar bem legal e vão se tornar uns verdadeiros cientistas malucos. Eu tô brincando, gente. Cientista bom da cabeça, tá? Bom, vamos continuar o assunto. Então, tipos de entrevista. Vocês podem fazer entrevista estruturada ou padronizada. Aí é para quem vai fazer entrevista, tá? Aí tem esses tipos aí. A estruturada é quando já tem as respostas, as perguntas já todo formulada, tudo direitinho, tudo bacana, certo? A não estruturada é quando vai um diálogo, uma conversa, você vai conversando com a pessoa e vai surgindo o assunto. E a semi-estruturada é quando você faz meio a meio. Tem algumas perguntas que você já anotou antes de fazer a entrevista e outras perguntas que você vai na mar, né? Você vai surgindo no meio da conversa, tá bom? Tá certo? No 3.4 nós temos aqui mais embaixo, tá? A história de vida, tá? É uma abordagem qualitativa que você vai falar com a pessoa para ela contar a vida dela, para ela contar a experiência dela, né? Tem pessoas que contam situações que passaram na vida. Isso daí também você pode colocar na sua pesquisa, tá? Isso daí a gente leva para estudo de caso, mas também você pode utilizar
como história de vida, tá bom? E o principal de tudo, pessoal, é que na pesquisa, da metodologia de pesquisa de vocês, vocês têm que colocar as referências bibliográficas. Aqui vocês estão vendo, no primeiro ponto aqui, http sosmonografia sosmonografia.blogspot.com.br tal. Isso daí foi um site que foi pesquisado para fazer essa apostila, aí colocou aí, tá certo? Então, se for um livro que você for pesquisar, baixar da internet, né, esse livro tem a forma de como você tem que colocar o nome do autor, né, o nome do livro, a editora, tudinho, tem todos os exemplos aí, tá certo? Então, no primeiro exemplo, tem um exemplo do site que você tem que colocar na referência bibliográfica. Lá embaixo, lá no final também tem a Minayo, aí tem o texto dela, aqui bem no finalzinho, ó. Tem Minayo, o texto dela, Maria Cecília de Minayo, não sei o que. E no texto, nesse texto, se você olhar bem no final, está dizendo a data do acesso que foi feito na internet. Então também é isso, tá? Então toda vez que você for acessar na internet, toda vez que você pegar um link, você pega esse link e coloca também na nas suas referências bibliográficas, tá bom, pessoal? Bom, por hoje é isso, por hoje é só, tá? Falando sobre essa metodologia de pesquisa, que é essa parte de hoje que vocês vão fazer, tá bom? E bom trabalho para vocês, conversem entre as equipes, tá? Coloquem tudo entre as equipes para que fique tudo direitinho, tudo legal e todo mundo fique por dentro do assunto. Um abraço do tamanho do mundo e bye bye.